Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de te contar sobre o caso de hoje, eu queria te pedir que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal. Te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E não esquece de deixar para mim aqui um comentário sobre o caso de hoje e sobre novos casos que você quer que eu traga aqui no canal. E hoje eu vou trazer para você aqui no canal um caso criminal que envolve um ataque de tubarão igual esse aqui. Então, enquanto eu puxo a vinheta, já pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Como dito anteriormente, o caso de hoje envolve um ataque de tubarão. Mas o que um ataque de tubarão tem a ver com um caso criminal? No dia 15 de abril de 1994, em San Diego, na Califórnia, em uma região litorânea chamada Sunset Cliffs, havia passado um pouco mais de 3 da tarde. Era uma região praiana, uma parte de encosta litorânea, quando então um surfista de 22 anos, chamado Davi, avista muitas gaivotas em cima de alguma coisa ali no meio do oceano, bicando aquela coisa insistentemente. O que ele narra é que as gaivotas pareciam estar andando em cima da água, de um lado para o outro, bicando em alguma coisa, que ele não sabia até então dizer o que era. O Davi, ou David, ele estava dentro da água na sua prancha, a alguns metros ali da margem. E ele observava dali, sentado na sua prancha, essa situação toda acontecendo. Na direção ali da sua visão, não dava para ele ver o que estava acontecendo. Ele só enxergava de fato as gaivotas como se estivessem caminhando em cima da água, bicando alguma coisa insistentemente. Dentro da água, naquele dia, ali próximo, né, nesse local que eles estavam, estava somente o Davi e um outro surfista chamado William. Já esse surfista, William, ele tinha 30 anos na época e ele pega o Davi e avisa esse William sobre o que ele tinha visto. Fala, olha, eu acabei de ver ali as gaivotas muito interessadas em alguma coisa bicando, o que será que tem ali? Que elas estão sobre a água e não saem dali de jeito nenhum. É óbvio que isso é de espantar, porque a gaivota ela não tem como ficar parada em cima da água. Ela vai, bica o que tem que bicar e sai voando. Nesse caso, elas estavam paradas em cima de alguma coisa, bicando insistentemente. E foi passando o tempo e elas não voavam, não saíam dali. Como o William estava mais perto do lugar onde estavam ali as gaivotas, ele resolve remando com a mão, né, para ver o que estava acontecendo. Quando ele chega próximo, as gaivotas se assustam e saem voando. E de repente o William retorna com toda a velocidade ali remando para a costa. E às 3h28 da tarde é então que a emergência recebe a primeira ligação. Essa ligação inicialmente ela é feita ali para a estação de salva-vidas. Todo surfista, eles têm contato direto com os salva-vidas. Então eles ligaram imediatamente para os salva-vidas e a informação que deram foi que os 2 surfistas estavam trazendo alguma coisa da água que parecia ser um corpo. Logo depois foi identificado que esse corpo era de uma mulher e ela tinha anéis, pulseiras e uma tatuagem de borboleta. Ela estava completamente sem roupa e os seus cabelos longos cobriam o seu rosto. A aparência que dava era que ela tinha em torno de 20 anos de idade, sendo então uma mulher muito jovem. Após a informação sobre o corpo se espalhar, não demorou muito para que ela fosse identificada. Ela então foi reconhecida como sendo Michelle Van Hamster. Na época, realmente a Michelle tinha 25 anos de idade. Mas aí começa a questão. O que aconteceu com a Michelle? Não seria tão fácil de descobrir, afinal, inicialmente parecia um ataque de tubarão. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a dizer que parecia um ataque de mais de um tubarão, já que ela tinha grandes marcas na sua perna. Inclusive, a sua perna direita estava faltando da metade do joelho para baixo, e todo o restante do seu corpo tinha marca de rasgo, como se grandes dentições tivessem repuxado de um lado e de outro. Mas
A perícia e a autópsia revelaram que ela não estava há muito tempo dentro da água, mas que haviam dentro da sua garganta, da sua boca e do seu estômago uma quantidade enorme de areia. E além disso, o seu pescoço tinha sido quebrado e alguns restos de ossos e pele era somente o que restavam da sua parte traseira, das suas nádegas. Ela também tinha várias costelas quebradas e um pedaço da sua região íntima havia sido completamente arrancado. Inicialmente, essa primeira análise trouxe a informação de que a Michelle teria tido uma hemorragia interna e teria sofrido tudo isso enquanto ainda estava viva. Precisamos inicialmente entender quem era a Michelle. Michelle nasceu no dia 2 de agosto de 1968 em São Francisco, na Califórnia. Michelle veio de uma família grande e de muitas mulheres, onde ela tinha mais 4 irmãs. Ela e suas irmãs tinham um ótimo relacionamento entre si, e inclusive Michelle também era muito amada e benquista pelos seus pais. As características que passam da Michelle é que ela era uma mulher muito alegre, muito feliz, amava morar perto do mar e também amava surfar. Seu sonho era terminar os estudos e ir para a faculdade. Mas esse sonho chegou a ser interrompido porque a Michelle foi diagnosticada com leucemia severa. Então a Michelle teve que interromper os seus estudos de forma provisória para iniciar o seu tratamento. Tempos depois, a Michelle se recupera e retoma sua vida normal. Mas a Michelle já não era mais a mesma, ela já estava mais madura, mais independente, e ela continuava com os sonhos de sair da sua cidade e ir mais próximo do mar. E apesar daquela parte ali de San Diego ser muito bonita, ela tinha uma má fama na época dos anos 90. Era muito frequentada por surfistas e que havia muita distribuição de substâncias ilícitas dentro da região onde a Michelle morava, que inclusive, como os aluguéis ali daquela região eram baratos, as pessoas se aproveitavam para fazer o tráfico dessas substâncias nessa localidade que tinha aluguéis baratos. Assim, eles não seriam tão investigados quanto a sua trajetória, o que iriam fazer ou não, sem nenhum tipo de perturbação. Tanto que o lugar era conhecido como War Zone, ou seja, zona de guerra. Por aí você pode imaginar como era ali mais ou menos a região que ela estava. Mas a Michelle, ela tinha uma vida diferente. Então ela consegue um emprego em uma loja de materiais de escritório e começa ali a sua vida nesta cidade que ela tanto queria morar, perto do mar. Então esse local de trabalho se tornou muito importante para as investigações. No dia 16 de abril, a dona dessa loja estava ali vendo o noticiário e vê a situação de que encontraram uma moça na água e essa moça teria uma tatuagem de borboleta no seu ombro, assim como a Michelle. E no dia anterior a esse noticiário, a Michelle não deu nenhuma notícia e faltou ao trabalho. Imediatamente, a Denise, que era a dona dessa loja, liga para as autoridades e informa o que tinha acontecido. Então ela é encaminhada à delegacia para que conversasse com o legista. E após dar vários detalhes sobre como era essa jovem, as características que ela tinha, um detalhe chamou a atenção do legista. Afinal, já tinham tido várias ligações falsas, várias informações incorretas, mas a dona Denise falou que essa jovem, uma das características que ela tinha, é que ela não depilava as pernas nem as axilas. Então, na mesma hora, o perito e legista chama a dona Denise para fazer o reconhecimento do corpo. Afinal, você não pode simplesmente deixar o corpo exposto e todo mundo que quiser ver, dizendo que conhece a pessoa, vai lá e dá uma olhadinha naquele corpo. Isso seria vilipêndio de cadáver. Então, ele precisa de completas informações para ter praticamente certeza de que aquela pessoa que fala com ele está realmente reconhecendo quem é a pessoa falecida. E aí, então, o legista leva para reconhecimento. Quando não se tem na identificação formal, como por exemplo, chega pai, mãe e etc.
No caso da dona Denise, ela deu essa informação, esse detalhe em especial, e o legista então a conduziu para reconhecer o corpo de Michele. Como a dona Denise não teve coragem de ver o corpo pessoalmente, foram tiradas fotos e ela reconheceu a Michele através das fotos que lhe apresentaram. Então, em menos de 24 horas após encontrarem o corpo, aquele corpo já tinha um nome e uma identidade. Após reconhecimento do corpo, a dona Denise teve que ficar ali para prestar depoimento, para informar como tinha sido as últimas horas que ela teve contato com a Michele. E é então que as coisas mudam de figura. A dona Denise informa que quando a Michele foi pedir emprego, ela tinha acabado de se demitir do emprego de garçonete. Então a dona Denise perguntou o que tinha acontecido e a Michele informou que tinha um stalker atrás dela, que ela estava sendo perseguida por um homem, que ele ia todo dia mais de uma vez no seu local de trabalho. Ele ia de moto e ficava perseguindo ela o tempo inteiro, perguntava nome, aonde morava, e isso deixou ela com medo. Dessa forma, ela se demitiu do local e foi procurar outro emprego. Inclusive, ela contou que esse homem esperava o local fechar para aguardar a Michele sair e tentar observar onde ela morava, mas ela sempre tentava dar um jeito de se desvincular daquele homem que a perseguia. Ele sempre convidava a Michele para sair com ele e sempre era rejeitado. O que ela estranhava é que no dia seguinte, quando ele aparecia lá no local de trabalho onde ela era garçonete, parecia que nada tinha acontecido, que ele nunca nem tinha visto ela na vida. E as coisas se repetiam dia após dia. Outra pessoa que foi ouvida em depoimento foi um funcionário que trabalhava no mesmo turno que a Michele. Ele se chamava Edwin Decker. E ele explicou que no dia anterior a encontrarem o corpo dela, na quinta-feira, eles trabalharam normalmente. E quando terminou ali o turno deles, eles fecharam o local e saíram para um bar que tinha ali música ao vivo e era muito frequentado. Esse bar se chamava Winston's Beach Club. Ele tinha música ao vivo, então os dois bebem ali um pouco, conversam, dançam, aproveitam a noite, comem e vão embora. E a última vez que ele a viu foi entrando em um táxi, dizendo a Michele que iria para sua casa. Mas estranhamente, depois que o caso da Michele foi encerrado e arquivado, o Edwin começou a dar declarações diferentes em entrevistas, dizendo que ele tentava ter um relacionamento com Michele, que eles viveram um relacionamento. Inclusive, ele até escreveu um livro sobre isso. Vejo que ele estava tentando ali ganhar fama com a morte da pessoa. Então ele pega e nesse livro ele descreve que ele trabalhava com a Michele, que na época ele estava tentando pagar suas contas até conseguir se tornar escritor. Ele fala no livro que a versão que ele contou para a polícia não era mentira, mas que estava incompleta. E aí ele começa a contar várias outras versões no livro. Ele conta nessa nova versão que um rapaz que trabalhava ali no bar tinha sido demitido e que estava ali meio que choroso, bebendo, e pediu para sair com os dois ali do bar. Que eles não sabiam como dizer não pro rapaz, afinal ele estava chorando, e levaram ali o rapaz com eles. Ele conta que quando chegaram ao apartamento, o rapaz ainda bebeu, desmaiou e ficou completamente apagado ali no sofá. E que depois disso, supostamente, ele teria mantido relações com a Michele. Ele nunca disse qual era o nível dessas relações, mas já deu para entender que ele tem uns certos devaneios. Afinal, ele deu um depoimento para a polícia, no livro ele contava outro, na entrevista ele contava outro. Então não se sabe exatamente o que aconteceu de fato. Mas adivinha, depois disso, do livro e tudo mais, o Decker deu outra versão para a polícia, um complemento, Ele veio dizer então que no dia 14, a Michele e a Coco, que era aquela sua amiga de apartamento, que ela dividia apartamento, elas iriam ali a um evento de uma banda, supostamente. Elas tinham bilhete para acessar esse evento. Ficaram numa fila enorme e quando chegou a sua vez, descobriram que a data que elas iriam era outra data. Então, ali frustradas, elas começam a ir de volta para o apartamento. Mas a Michele pede para que a amiga dela pare mais ou menos a uns 6 quarteirões de distância do apartamento. E ela pediu para descer porque ela queria ficar ali no pier,
onde tinham alguns bares e ficavam muitos jovens reunidos. Mas a alegação que ela dá para Coco é que ela queria ir caminhando, ela queria distrair a cabeça dela e por isso ela queria descer ali. Isso faz com que a Coco então tenha sido a última a ver a Michelle com vida. Já muda-se a versão de que teria sido o Decker. E então, a partir das 8 horas da noite daquele dia, do dia 14, a Michelle não foi mais vista até ter sido encontrado seu corpo. E aí as dúvidas começaram, né? Afinal, o caso tinha sido arquivado porque tinha sido um ataque de tubarão. Mas, com todas essas informações, começamos a pensar, o que a Michelle foi fazer ali no pier? O que a Michelle estava fazendo dentro do mar para ter um ataque de tubarão contra ela depois das 8 da noite? E para completar, ela estava sem roupas quando foi encontrada. Não que não pudesse ter sido arrancada lá dentro do mar, mas é muito difícil, principalmente num ataque de tubarão. O tubarão não vai ter a delicadeza de tirar ali as roupas da vítima antes de mordê-la e comê-la. Então, muito dificilmente, ela caiu ali no mar de roupas. Mas tem mais um detalhe. Por falar nas roupas dela, foi encontrada a jaqueta que ela utilizava e a sua bolsa umas 8 horas depois de acharem o corpo, a 3 quilômetros de distância de onde o corpo tinha sido encontrado, na areia de uma praia. Inclusive, é importante falar que essa praia onde foram encontradas a jaqueta e a bolsa era uma praia super movimentada que vivia lotada, diferente da praia onde o corpo foi achado, que era uma praia muito isolada e pouquíssimo frequentada por banhistas. Ela era mais frequentada por surfistas e mesmo assim, mesmo a praia sendo muito lotada, muito movimentada, ninguém tinha tocado na bolsa. A bolsa continuava supostamente no mesmo local onde havia sido deixada por Michelle. A bolsa ainda estava com dinheiro, com documentos e nada havia sido mexido. De fato, o que faltava encontrar é o restante das roupas de Michelle. Mas aí o caso foi encaminhado para ser encerrado como ataque de tubarão. Afinal, as circunstâncias naquele momento ainda levavam a crer que a morte tinha sido pelo ataque de tubarão. Com toda essa reviravolta, essa situação, como o caso estava na mídia, ele despertou a curiosidade de algumas pessoas, incluindo um doutor especialista em ataque de tubarão. Ralph Collier era o nome do doutor especialista em ataques de tubarão a seres humanos, especificamente. Então o Dr. Ralph resolve ir analisar o corpo da Michelle. E o que ele tinha para dizer era completamente fora do padrão. Ele explica que o que mais lhe chamou a atenção foi com relação à perna da Michelle. Que quando um tubarão ataca, é como se fosse uma serra giratória. Ele arranca ali o pedaço e não ficam aquelas pontas de ossos, afinal, é como se fosse algo giratório e puxa, saca ali de dentro, praticamente por inteiro, a parte do osso. No caso da Michelle, a parte do fêmur que tinha ficado para fora estava com uma ponta, ou seja, dava a entender que ela tinha sofrido um grande trauma, uma grande batida, e pareceu com que, com o osso se quebrando, a ponta ficou para fora. A perna pode ter sido arrancada depois pelo tubarão, mas aquela ponta ter ficado para fora não era algo comum de acontecer em um ataque de tubarão. Além disso, não tinham marcas de dentes deixadas por um grande tubarão branco. Um tubarão branco, que seria esse capaz de arrancar a perna e fazer todo o estrago do corpo dela, não teria deixado pequenas marcas, ele teria deixado grandes marcas de mordida. Ele não tinha dúvida de que ela tinha sido sim atacada por tubarões, mas não específico tubarão branco. Inclusive, outra situação que ele deixou bem clara é que na zona em que o corpo foi encontrado, e mesmo na zona onde estava a roupa ali que foi encontrada da Michelle, muito dificilmente ocorrem ataques de tubarão. Aí, meu amigo, a imprensa ficou louca. Começaram a trazer várias teorias, alegando tudo que poderia ter acontecido com Michelle. Que teriam feito isso com Michelle, jogado para parecer que era um tubarão, que a Michelle teria se jogado.
que alguém teria matado a Michelle fora, depois jogado dentro d'água. Mas lembra que o legista encontrou areia em toda a parte aqui da boca, garganta e estômago da Michelle. Quando ela entrou naquela água, ela ainda estava viva. Então, todos os traumas que a Michelle sofreu, hemorragia interna, a perna arrancada, todos os traumas que a Michelle sofreu foram antes de morrer, que teriam, conforme o Dr. Ralph, sido culpados apenas de retirar pequenos pedaços ali do corpo de Michelle, afinal ela estava sangrando dentro d'água, quem pode culpar os tubarões? O fato é, duas das teorias ficaram mais fortes ali, que supostamente Michelle teria deixado a amiga no pier às 8 da noite, ela teria bebido alguma coisa e teria descido ali do pier, tirado suas roupas e ido nadar, e a fatalidade teria acontecido. Que supostamente quando ela se deparou ali com o tubarão, ela se afogou, por isso ela engoliu a areia da praia, tendo se debatido ali numa briga com o tubarão. Isso teria causado as lesões no seu corpo, teria causado o pescoço quebrado, teria quebrado suas costelas e teria causado aquelas diversas mordidas que apareciam no seu corpo. E aí, depois de se debater muito, de quebrar tudo, o tubarão vai, puxa e leva embora um pedaço de sua perna com ele, deixando para os outros animais terminar ali o serviço com o corpo, já que o corpo só foi encontrado no outro dia às 3h20 da tarde pelo surfista. Então as gaivotas bicaram, tinham outros animais que vinham ali se alimentar, causando tudo aquilo no corpo de Michelle. Mas, como foi mencionado, o Dr. Ralph era contra essa teoria e alguns policiais também. Tinha um policial chamado Richard, ele era presidente de um prestigioso instituto de oceanografia. Ele também se interessou pelo caso, vendo toda a situação que tinha acontecido na televisão. Ele, diferente do Dr. Ralph, ele não pediu para ver o corpo de Michelle, mas ele pediu tudo o que tinha sobre o caso, incluindo fotos, para analisar e dar a sua opinião. E a opinião dele foi basicamente a mesma do Dr. Ralph. Para arrancar a perna da Michelle, somente um tubarão branco teria tamanha força e jamais teria a ponta do osso. Esse tubarão ele agiria como uma serra giratória e o osso estaria ali cortado certinho ou arrancado de forma inteira. Além do que, ele deixa claro que de todos os ataques que ele viu, sempre ficou um dente do tubarão. E não havia nada no corpo da Michelle. Mas e aí? O que teria arrancado aquela perna? Que animal marinho poderia ter feito aquilo? Afinal, o que aconteceu com a Michelle? Chama mais um especialista. Agora chamaram o Dr. Harry. Dr. Harry era um patologista forense extremamente gabaritado para dar a sua opinião sobre o caso. Então, o Dr. Harry Bonnell solicitou que fosse feita uma nova autópsia, levando em consideração que todo o dano animal causado a Michelle teria sido após o falecimento, para que então se analisasse a possibilidade da Michelle ter sofrido tudo aquilo fora d'água e depois ter sido jogada na água para simular uma morte por ataque de tubarão. Mas quem teria feito isso com a Michelle? Mesmo com as opiniões desses dois médicos super renomados, o caso foi encerrado como ataque de tubarão. Mas o caso dela não foi incluído nos bancos de dados de mortes por ataque de tubarão. Ficou meio que aberta a possibilidade, mas o caso foi encerrado como ataque fatal de tubarão, não gerando assim um caso criminal até aquele momento. Mas depois de uma longa batalha na justiça, os familiares da Michelle no ano de 2014 conseguiram reabrir o caso, exatamente 20 anos depois do corpo ter sido encontrado. Inicialmente, o que se faz? Exuma-se o corpo de Michelle, retira o corpo de Michelle de dentro do túmulo para uma nova investigação, para que o corpo seja reaberto, para que o corpo seja reanalisado. Então ocorreu essa exumação do corpo e essa reanálise. A nova autópsia foi feita pelo Dr. Glenn Miller. E esse médico patologista disse que o corpo de Michelle com certeza tinha sofrido danos
por tubarões menores que um tubarão branco após a morte, excluindo completamente que o ataque de tubarão tenha causado a morte de Michele. E agora, o que restava? Como Michele morreu? Aí sim virou um caso criminal. Após uma reanálise do corpo, após uma nova autópsia, após a exumação desse corpo, em 2014 foi aberto oficialmente a morte de Michele como um caso criminal, podendo ser homicídio, acidente, tirar a sua própria vida. Então tinham várias opções do que poderia ter ocorrido com Michele, mas não foi ataque de tubarão. Então vamos às teorias do que aconteceu. Existia um penhasco bem alto ali na passagem do pier para chegar ao mar, aquela praia. Supostamente, uma das teorias é que Michele teria subido ao penhasco e como ela bebeu, ela teria escorregado, teria se batido todo o percurso nas rochas, quebrado ali a sua perna, teria se machucado e então caiu no mar. E aí então os tubarões vieram e fizeram ali o seu serviço, sendo tubarões menores, não um ataque de tubarão branco. Mas leva-se em consideração que ali naquela região era muito difícil ocorrer um ataque de tubarão. Mas e a roupa dela que foi encontrada na areia? Se ela tivesse ido para o penhasco, não teriam encontrado ali a 3 quilômetros de distância a jaqueta e a bolsa. Afinal, ela teria que andar 3 quilômetros sem a jaqueta e a bolsa, tendo deixado para trás na outra praia, para subir no penhasco e cair de lá, para poder estar ali perto de onde o corpo tinha sido encontrado. O que justificaria os seus machucados no corpo caso ela tivesse caído do penhasco. Mas aí essa teoria foi meio furada por conta da bolsa e da jaqueta que ficaram numa praia a 3 quilômetros atrás. Outra teoria: Michele teria entrado na água por vontade própria naquela noite. Teria tirado a jaqueta e a bolsa e como bebeu, pensou, vou dar um mergulho aqui à noite, tô afim. Então ela pega e entra na água. Parou aí a teoria. Por quê? A água estava extremamente gelada. Se você entrasse naquela água à noite, você provavelmente morreria de hipotermia. Não daria nem tempo dela chegar aonde estava para ser atacada por tubarões. Então, dificilmente alguém conseguiria sequer ficar sem suas roupas, quanto mais nadar sem roupas. Ah, mas e aí se ela tivesse completamente bebida ou se ela tivesse usado substâncias ilícitas, ela teria essa coragem. Mas não. Todas as testemunhas relataram que a Michele ela costumava beber pouco e ela não tinha o hábito de fazer uso de substâncias ilícitas. Então, por que seria diferente naquele dia? Mas isso é algo que ficou falho na investigação, porque no corpo dela eles não fizeram os exames para verificar se existia ou não o uso de álcool e substâncias ilícitas. Levando em consideração o estado em que o corpo foi encontrado, seria difícil sim observar se tinha ou não álcool ou substâncias ilícitas presentes no seu corpo. Uma outra teoria que deixa assim a polícia até um pouco assustada é porque aquela praia onde foi encontrada a jaqueta e a bolsa da Michele era uma praia conhecida por ter muito assalto. Então jamais uma pessoa que conhece a região como a Michele conhecia deixaria a sua bolsa e a sua jaqueta ali na areia para entrar e tomar um banho. E o fato da bolsa dela estar ali com todos os documentos, dinheiro, sem ter sido mexida naquela praia onde tinha muito roubo, deixou então a polícia muito mais preocupada, porque aquele contexto ali não fazia parte do local. E a polícia então começou a imaginar outras teorias, que na minha opinião é uma teoria muito interessante. Nessa teoria não envolvia nem tubarão e nem acidente. A teoria seria: Michele teria ido àquela praia, teria sido atacada por alguém ou algumas pessoas, teria sofrido todo tipo de violência que você pode imaginar, foi arrastada até a água e afogada, fazendo então com que ela engolisse toda aquela água e areia, sendo afogada propositalmente.
Então, após a morte, a pessoa que a atacou ou as pessoas, com a intenção de culpar ali o animal, né, o tubarão, arranca ali a perna dela de qualquer jeito e joga o restante do corpo de Michelle na água. E aí, supostamente, o agressor teria levado as roupas da Michelle com ele, e depois que foi o corpo encontrado e tudo aconteceu e chegou na mídia, ele desova ali a bolsa e a jaqueta para que não haja suspeitas sobre ninguém. E já o restante da roupa, que devia conter DNA, sangue, fluido, ele leva com ele para que não seja constatado seu DNA ali. Então, acabou a história de tubarão. Vamos agora investigar os suspeitos humanos do caso. Com quem a gente vai começar? Claro que com Edwin Decker, aquele amigo dela que trabalhava com ela e que saiu para beber com ela na mesma noite da situação. Inclusive é aquele que conta várias e várias histórias diferentes, que escreveu o livro, que deu vários depoimentos diferentes e que colocou a Coco, aquela amiga dela, como última a vê-la naquele dia. Mas aí ele vem com uma nova informação, de novo, né? Ele conta que a Michelle tinha mania de surfar sem roupas, completamente sem roupa. Só que essa informação supostamente só ele tinha, porque nenhuma das amigas ou conhecidas de Michelle comentaram sobre isso e foram perguntadas se ela tinha esse hábito. E ele disse que ele esqueceu e só lembrou depois sobre esse hábito de Michelle. Claro que a polícia considerou isso um absurdo, até porque, levando em consideração a situação da temperatura da água, isso seria impossível. E onde a Michelle teria arrumado prancha, enfim. Completamente sem noção a nova informação do Edwin. Mas aí a Denise, lembra da Denise? Aquela que era a dona do estabelecimento onde ela trabalhava? A Denise volta e chama os policiais para dar outro depoimento. Ela disse que após o encerramento do caso, um homem apareceu lá na empresa pedindo para fazer várias e várias cópias sobre o resultado e o relatório da autópsia de Michelle. Ele fez essas cópias, subiu na sua moto e foi embora. Mas o que aconteceu depois disso? A polícia disse que investigou e nada encontrou. E aí o caso novamente foi encerrado como ataque de tubarão branco. Com tudo isso, as teorias nunca pararam. Surgiram diversas teorias: atropelamento de carro, atropelamento de barco, festa em barco que tinha caído e a hélice tinha cortado a perna, que ela teria se frustrado por não conseguir entrar no show lá, que ela tinha comprado ingresso e foi numa outra festa, e nessa festa ela acabou usando substância ilícita e depois caiu de um penhasco. Então, várias teorias surgiram. Que de fato ela tinha sido atacada pelo stalker lá, aquele perseguidor, que era o cara da moto, que foi tirar xerox da autópsia. Então, muitas teorias ainda existiram em volta desse caso. E ainda tinha a situação lá do Edwin, que começou a escrever livro e ganhar dinheiro em cima da situação da Michelle. Obviamente ele tinha muito mais coisa a declarar, mas como era muito mais fácil arquivar o caso como ataque de tubarão, mesmo desconsiderando aí todas as opiniões de profissionais completamente habilitados para dar a sua opinião, e todos eles dizendo que não tinha sido ataque de tubarão, a polícia resolveu encerrar mais uma vez o caso como ataque fatal de tubarão branco. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa pra mim aqui um comentário sobre o caso de hoje, sobre casos que você quer que eu traga pra você aqui no canal. Não esquece também de deixar o teu like, ativar o sininho de notificações e te inscrever. Aparece aqui em cima uma bolinha, é só clicar e se inscrever no canal. Se inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!